Bom, ontem, primeira coisa, esse shiur é pela elevação da alma de David Nachman. Desculpa, David Nachman. Esse shiur é pela elevação da alma de David Nachman ben Chaim Emmanuel, que Neshama tem Maria, né? Que Neshamatot Tzurah B'Sora Chaim. Ontem a gente estava falando durante toda a semana a gente está falando sobre a abertura do mar, né? Kriyat Yam Suf. E a gente chegou a mencionar, você mesmo que falou, quando a gente estava no meio que a gente estava falando de Kriyat Yam Suf, o milagre de Kriyat Yam Suf, ele geralmente ele é trazido como o maior dos milagres, né? Assim, as pessoas colocam ele como a grande revelação divina, o maior dos milagres. Mas a comparação que ficou muito famosa, que a Gemara traz em dois lugares na Gemara, na Sechet Sotah, em Psachim, e tem também no Mechilta, no Midrash, fala que em contraste do Rim, Kasher Zivugan, que é Kriyat Yam Suf, que é difícil encontrar um Shidur, quer dizer, fazer Shidurim, casar, né, um rapaz com uma garota como Kriyat Yam Suf. Tem outros que falam assim, que Kashim Mezulotam Geladam. E a Gemara precisa vir muito bem, o pessoal aqui é estudado. Por isso você achou que o pessoal que está sabendo. Isso a Gemara Sotah fala só de Shidurim. A Gemara em Psachim, como trouxe aqui. Você está estudando da Fiomi? Não, mas a Gemara em Psachim exatamente fala também, além do casamento, que fazer esse matchmaking, né? Como a gente pode falar isso daí? Como se fala matchmaking em português? O shidur. Casalamento. Não é casalamento, não é? Um termo mais... Eu estava procurando um outro termo. Fornicação. Não. Apresentar corretamente Confetagem de... Fazer um shidur entre homens e mulheres é tão complicado quanto o Kriyat Yam Suf. E assim também, como ele falou, trazer o mesonot, o sustento, o parnassá, também é igual ao Kriyat Yam Suf. E a pergunta... Encontrar o par perfeito. A pergunta que se faz sobre isso, e o mais interessante é que na Gemara, a Gemara em Megillah, a Gemara em Sotah, quando fala sobre esse assunto, a Gemara fala, o Urashi lá, ele fala, mas é difícil para quem? O Urashi fala, Lea Kadosh Baruch Hu, para Deus. Se é tão difícil para Deus encontrar, fazer o Shidur, encontrar o par perfeito, igual é complicado fazer abrir o mar. Quer dizer, primeira coisa, esse Urashi gera muitas questões. Quer dizer, Deus tem alguma dificuldade em fazer milagre? Entendeu? Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou o mar. Ele mandou o mar abrir, o mar abre. Qual a dificuldade? E por quê? Né? E a segunda pergunta que todos perguntam é, mais ainda, você quer falar que encontrar uma parnassá, encontrar um par perfeito é complicado? Porque justo comparou com o Kriyat Yam Suf. Pode falar que é difícil para Deus fazer, se a gente já está falando que é difícil realizar o milagre, abrir o mar é um milagre complicado, mas também nossa paraxá a gente começou a falar agora, está falando do mana, fazer um pão cair do céu também não deve ser coisa fácil. Então, quer dizer, porque justo o Kriyat Yam Suf é usado como exemplo nessa, que é tão difícil, é tão complexo e complicado encontrar o par perfeito, encontrar a fonte de sustento. Tem uma história que a gente já trouxe aqui uma vez, vale a pena lembrar, porque tem uma opinião na Gemara que fala que isso se trata sobre... Está discutindo se é o primeiro casamento ou o segundo casamento de alguém. Está na Gemara em Sotah. A Gemara em Sotah fala, depende se é o primeiro, afinal o primeiro casamento, que dificuldade tem? Deus já anunciou 40 dias antes da pessoa nascer quem seria o par perfeito. Então qual é assim diz a Gemara? Mas isso foi difícil. Talvez isso foi isso que foi difícil. Pode ser? Então, qual é a dificuldade? Aí a Gemara fala,
realmente o primeiro é Minas Shamayim, o segundo vai de acordo com as características da pessoa. Quando a pessoa casa pela segunda vez, ele já é um pouco mais meticuloso, não é aquele jovem, né? Então ele vai tentar ver alguém que combina mais com o perfil dele, e aí fala que é de acordo com as próprias características das pessoas, com o mérito da pessoa, o segundo casamento. E aí, esse sim é mais complicado ainda. Bom, mas se a gente pegar o Midrash, quando o Midrash traz sobre isso, parece que realmente é até o primeiro casamento. O Midrash conta uma história que tinha uma senhora romana muito respeitada, a gente já falou, trouxe essa história aqui uma vez, né? Chamada de matronita, uma coisa assim, a representa da Guemará, que ela era uma senhora muito rica e tudo, ela perguntou, agora não me lembro qual que era o sábio lá do Midrash, ela perguntou pro sábio, vocês falam que Deus ele construiu o mundo em quanto tempo demorou para Deus fazer o mundo? Ele falou 6 dias, por isso que no 7º a gente descansa, Shabbat. Foi, desde que ele construiu o mundo, foi, naquela época tinha passado aí 4.000 anos, né, da contagem do nosso calendário, só 4.000 anos atrás, o que Deus está fazendo desde lá? Aí ele falou, Deus está fazendo o Shidduchim. Deus está fazendo o casamento, Shidduchim. Mas é isso? Isso é muito fácil. Ele falou, não. Fazer Shidduchim, ele traz a frase aqui da Guemará, fazer Shidduchim é tão difícil, cachê, né? É tão difícil como criar Yam Suf. Aí ela fala, como assim? Eu posso fazer Shidduchim. Ela fez Shidduchim como muita gente gosta de fazer hoje em dia, né? É simplesmente ela pegou uma lista e falou esse para esse. Ela tinha muitos escravos, era uma senhora muito poderosa, muito rica. E está escrito que ela pegou 1.000 escravos e 1.000 escravas. Colocou em fileira, né? Um na frente do outro, assim. Falou, você para você, você para você, você para você, e pronto. Resolveu. E tchau. No meio da noite, ela acorda e parece estar tendo uma guerra lá na fazenda dela. E ela vê que um matou outra, um está sem braço. O que o Midrash conta é uma coisa assim horrorosa. A mulher enfiou um machado na cabeça do outro. Os caras estão se matando. Ela viu que foi virou uma noite do terror. Pandemônio. Ela foi no dia seguinte e falou, como sábio, são as palavras da Torá. Eu vi que não é fácil esse negócio de Shidduch. Não é falar esse para esse para esse, que é né? Mas a pergunta continua, quer dizer, justo comparar o Shidduch com Kriyat Yam Suf. E também o sustento. Sobre o sustento, é uma pergunta. A Guemará, qual é a prova que a Guemará traz do sustento? Ela fala, está no Teilim. Né? No Teilim a gente vê que, assim diz a Guemará, e joga verde assim. No Teilim a gente fala o quê? Negozer Yam Suf Ligzarim Kilulam Chasdo. Que Deus abriu o mar Kilulam Chasdo, eterna sua bondade. No Teilim Lechem Echol Basar. Rasgou em pedaços. Rasgou em pedaços, porque foi, o Midrash conta que foi 12 aberturas para cada uma das tribos e tudo. E aí fala, no Ten Lechem Echol Basar Kilulam Chasdo. Deus dá carne, Deus dá pão para sustento para toda a carne, eterna, como eterna é sua bondade. Bom, o Maral de Praga ele pergunta sobre isso e fala, calma aí. E a Guemará fala, então, você vê, está no Teilim, que ele compara sustento com a abertura do mar. Mas o Maral de Praga fala, mas isso está 12 psukim de diferença entre um e outro. A gente tem tantos quilômetros rasdou no meio do caminho aí. Quer dizer, tem muitos milagres. Se for justo comparar com o sustento e o Kriyat Yam Suf, tem algo a mais aqui, né? A gente vai lá. No Zahar lá do Kilam Hasdou, vai frequentar Mitzarei do Kilam Hasdou, tem muitas outras coisas que Kilam Hasdou. Não fala só de sustento. Então, queria trazer para vocês duas explicações que na verdade elas são na mesma linha. E inclusive, se o tempo permitir, inclusive tem uma ligação também com a aula que a gente falou com o shiur de ontem. Está escrito, quando o povo judeu chegou na frente do mar, né? Deus falou para Moshe Rabbeinu, né?
Por que você está gritando comigo? Da beira de Israel, fala para o povo judeu, para seguir viagem, né? Vianus, para seguir viagem. E aí Moshe Rabbeinu, ele fala uma frase para o povo judeu, muito interessante. Aqui tem um midrash, alguém tem um macho aqui só para eu... Aqui, talvez... Rapidinho, para a gente ler dentro o que o midrash fala. O midrash diz que o povo judeu se dividiu em 4 grupos. Opa, aqui. Cadê? Ele, como que ele falou aqui o... Bom, cadê o Gatan Tacharishu? Cadê o passo aqui? Tá no Hamishi? Ah, tá aqui, tá no Sheni. É isso. Veio Moshe lá, Moshe falou pro povo, diz o Midrash que o povo se dividiu em 4 grupos. Esses 4 grupos, explica o Rebbe, praticamente resume 4 tipos de pessoa, forma de encarar um problema na vida. O povo chegou diante de um problema que era praticamente insolucionável, né? Estava o exército egípcio atrás, estava o mar na frente, não sabia o que fazer. E aí então, um grupo falou, vamos voltar atrás, vamos... O que adianta morrer aqui? Vamos voltar para o Egito, pedimos desculpa, foi mal, foi uma brincadeira, deu errado. A gente provavelmente vai apanhar um pouco, mas é melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto, né? Outro grupo falou, não, para o Egito eu não volto nunca mais, eu vou pular no mar e eu vou me matar, suicidar. Então, tem pessoas quando estão diante de um problema, ele desiste, quer dizer, né? Outro ele fala existe, mas com uma forma de escapismo, tipo, vou fugir do problema, ele quis se matar. Outro falou, não, vamos lutar. A gente vai morrer, mas a gente morre, a gente tira também uns deles. A gente pelo menos não vamos entregar fácil. Né? Vamos lutar, vamos fazer o máximo, lutar. E teve outro grupo mais religioso, falou, vamos rezar. Isso daqui com certeza a gente não está na nossa mão, Deus fez isso, joga para Deus. Vamos rezar. E Deus falou para todos eles que todos estão errados. Inclusive Moshe Rabbeinu estava rezando. E Deus falou para Moshe Rabbeinu, não reza. Né? É para seguir viagem. E aí, essa que é a resposta que Moshe Rabbeinu ele fala. Assim diz o Mechilta, ele fala o seguinte. Por isso que o Mechilta falou o seguinte. Moshe falou para o povo. Moshe disse para o povo, Al tiral, não temam. E teatsevu, fiquem parados. Né? Ou seja, não é para se matar. É que eles estavam querendo pular no mar se matando. Ele falou, não tenha medo, fica parado. Ureu eteshot Hashem, vocês vão ver a salvação de Deus. Asher yaseh lachem hayom, que vai fazer para vocês hoje. Que asher eitem et mitzrayim hayom lo tosifu lirotam od adolam. Que esse Egito que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Então aqueles que estavam querendo voltar para o Egito, falaram, não tem Egito mais. Esquece! Esse Egito você nunca mais vai ver. Então essa já era a resposta para o segundo grupo. Aí o terceiro grupo falou, mas vamos lutar. Ele falou, Hashem lachem lachem. Deus que vai lutar por vocês. E o quarto grupo que falou, mas então eu vou rezar para Deus, ele falou, até Tacharishu, você fica em silêncio. Então, ninguém estava certo aí. E o que é interessante que ninguém estava certo. O que tinha que fazer? Deus queria totalmente uma outra coisa. Que eles seguissem em frente, mas não entrando no mar com a ideia de morrer. Simplesmente continuando viagem pelo mar. Isso que Deus queria. Nada do que ninguém tinha imaginado e planejado. Aqui quem explica isso é o Nassim Robonim de Pshisco. Ele fala essa explicação. Ele fala, na Parnassá e no casamento, as pessoas fazem muitos planos. Cada um tem uma utopia, tem um sonho, tem uma forma de imaginar com que ele vai trabalhar, com quem que ele vai casar, que tipo de mulher ou que tipo de homem, cada um faz toda uma fantasia, um desenho e uma forma. Só que Deus apresenta para a gente
uma outra coisa totalmente do que a gente estava imaginando. Apresenta-se e nada daquilo que a gente estava, às vezes não é nada, mas às vezes nada, às vezes uma parte, mas quase 100% das vezes é diferente daquilo que a gente pensou. Como o pessoal fala, der Mensch tracht, der Eibster lacht, né? O homem pensa e Deus ri. A gente imagina muitas coisas, com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai casar. Deus tem os seus planos, diferentes dos nossos. Só que quando apresentam esses planos diante da gente, do trabalho ou do shidur, e como é diferente daquilo que a gente estava imaginando, da forma que a gente está vivendo, e você vê que aqui são 4 tipos de pessoas que geralmente eles têm esse tipo de reação porque é essa forma que eles enxergam a vida deles, assim que eles enfrentam as coisas da vida deles. E Deus tem uma outra forma de apresentar, outra solução para isso. Ele fala, siga em frente, vai, anda. Você fala, não tem para onde andar. Não, é para você andar. Não é para se matar, não é para brigar, é para andar. Então, explica o Rav Simcha Bunim Lifshitz, ele fala, isso é exatamente o casamento. E por isso que para Deus é difícil. Quer dizer, é difícil convencer o homem ou a mulher que esse é o caminho que ele deve seguir. O difícil para Deus, que Deus deu o livre-arbítrio. Então, agora que, depois que ele criou o mundo, o livre-arbítrio está reinando, e Deus está falando diferente daquilo que você imaginou, dos planos que você tinha, Deus está apresentando para você um caminho a ser seguido. E a dificuldade aqui é convencer a pessoa que esse é o caminho que ele deve seguir. Essa é a explicação muito bonita do Rav Simcha Bunim Lifshitz. E o Maharal de Praga, ele vai numa linha similar. Ele fala o seguinte, Maharal de Praga é bem antes, na verdade, do Rav Simcha Bunim Lifshitz, então eu acho que ele pegou, o Rav Simcha Bunim Lifshitz, ele pegou do Maharal de Praga e teve essa vertente. Mas ele fala que o que aconteceu no milagre de Kriyat Yam-Suf não foi uma criação do nada, né? Não é que Deus criou, por exemplo, um mano, que ele criou um pão que caiu do céu, ele criou algo novo. Aqui, Kriyat Yam-Suf, como a gente falou, ele mudou a natureza da água. A água virou parede, virou sólido. Né? Ele transformou a natureza da água naquele momento. Então explica ele, o Maharal de Praga, ele fala exatamente isso. Que também a pessoa, quando ele pensa num trabalho, na forma que ele vai ter o sustento, ou quando ele pensa no casamento, ele está sempre pensando como da forma que ele vê a vida, a forma que é a sua natureza. Ele fala, minha natureza é mais, ele faz aquele teste, como que tem o nome, de vocacional. Então, o teste vocacional, eu tenho uma natureza mais para isso, então minha forma de ser é essa, então eu tenho que trabalhar com isso e aquilo. Só que justamente Deus, ele exige da gente, muitas vezes, na grande parte das vezes, um certo trabalho com a nossa natureza, uma mudança dos nossos paradigmas. Então, para a gente casar, o homem e a mulher são seres totalmente diferentes. Geralmente a pessoa fala, eles se combinam tanto, eles gostam das mesmas coisas. Não é verdade. Não é muito difícil isso. Homem gosta de uma coisa e mulher gosta de outra coisa. Homem tem interesse por uma coisa e mulher tem interesse por outra. A mulher pode ficar, eu vejo minha esposa, pode ficar vendo, sei lá, coisas e histórias românticas ou trágicas por horas, e o homem não tem paciência para isso. O homem pode ver um futebol da África ou da Austrália, Série B, e também está tranquilo. A mulher não aguenta ver uma mesa redonda de futebol conversando com futebol por 10 horas. O futebol da África, Série B, o homem pode ver ainda, depois de ver o jogo, ele ainda pode escutar mais comentários sobre esse jogo pelo dia inteiro. Entendeu? Cada um tem outro, são seres totalmente complicados, complexos e diferentes. E justamente, para dar certo isso, cada um tem que transformar um pouco a sua natureza. Isso que então, a explicação do Maharal de Praga é que, por que é tão difícil? E a mesma coisa acontece no trabalho. A gente tem que ser flexível com a nossa natureza, tanto para conseguir o sustento e tanto para manter um relacionamento feliz, né? Justamente o casamento é ter essa flexibilidade, ter essa humildade
e está disposto a transformar a sua própria natureza. Igual a água transformou a sua natureza. Duas coisas, e para concluir essa ideia, justo ontem a gente falou sobre Datan e Aviram, quando abriu o mar, né? Uma das explicações que eu escutei é, porque comparado com Kriyat Yam-Suf, é que quando, você viu que a gente falou Leitanô, que voltou para o acordo que Hashem tinha feito com o mar, então uma das explicações que se fala é que quando Hashem falou para o mar, um dia você vai ter que abrir. O mar falou, mas por quê? Por causa dos meus filhos, os Yudim. O mar falou, deixa eu ver quem são eles. Ele viu as Neshamot, as almas dos judeus lá em cima. São uma parte divina, brilhavam. Para eles eu abro todo dia. Não precisa fazer acordo. Só como a gente falou ontem, chegou na hora, eles não estavam igual aquelas almas brilhando lá em cima. Quando chegou aqui embaixo, ainda mais da Tânia virada depois, então o mar não queria se abrir. A Hashem teve que lembrar do acordo. Então, tem gente que fala, quando Deus falou 40 dias antes, você vai casar a alma X para a alma Y. Vai falar, alma X fala assim, deixa eu ver quem é essa alma Y que você deu para mim. Aí vê lá, vê uma alma, que coisa linda, que coisa maravilhosa, fantástico. Só que depois de descer e chegar nesse mundo, alma X e alma Y não estão reconhecendo aquele mesmo brilho. Entendeu? Então tem que lembrar do pacto, do acordo. É tão difícil como na hora de abrir o Yam-Suf. Antes falou, mas é o mesmo. Tem que saber que é a mesma alma. Da Tânia Aviram, só aquelas almas que você viu lá. Tem que falar para o mar. É a mesma alma. Então, tem uma... Com isso eu quero concluir. Está escrito que quando Deus nos livre, um casal se separa, fala que justo o Mizbeach, ele chora. A pergunta é, por que de todos os utensílios do Bet HaMikdash, é o Mizbeach que chora? Afinal... Todos os sacrifícios foram em vão. Olha, ele está pegando o ponto, ele tá forte na Nekuda. Que na verdade... A gente podia falar, o Aron HaKodesh tem a questão, o próprio Aron HaKodesh representa um menino, uma menina, representa a família, né, a menorá, o brilho, a luz, sei lá, quer dizer, por que justo o Mizbeach? E a resposta que se dá, como Rabino Mordechai Assaf falou, o Mizbeach, de todos os utensílios, ele sabe o valor de um pequeno sacrifício. Ele sabe que uma pessoa que pecou, ou uma pessoa que foi rachar, né? Que com sacrifício ele pode virar um tzadik, virar um Baal Teshuvah, ele pode trazer uma grande luz e fazer as pazes com o Eterno, com Deus. Se um pequeno sacrifício pode transformar tanto assim, então ele chora quando ele vê um casal que não está em harmonia, porque ele sabe o valor de um pequeno sacrifício. Que realmente, para ter harmonia, cada um precisa doar de si, precisa fazer o sacrifício, né? De volta, transformar a sua natureza, né? Ter essa humildade, e isso vale tanto para o casamento, tanto para o sustento, né? Tem que ter um pouco mais dessa flexibilidade e saber que Deus manda algumas, né, surpresas para a gente, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E obviamente está escrito que quando igual na abertura do mar, esse foi o caminho para receber a Torá e chegar na terra de Israel, o Mishkan, etc. Então, que cada um possa ter a sua abertura do mar particular, né, e a geral também, e construir famílias que sejam luzes para todo o povo de Israel, né, e entrar na terra de Israel da forma correta e plena. Vai, Rabino.